Bem-vindos a mais um Entre Linhas da TV CAU-RN. Nosso tema de hoje é ATIS, Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. Vamos conversar sobre o projeto Mãe Luísa Acessível. Mas antes eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre o que é o ATIS. A ATIS é regulamentada pela Lei Federal número 11.888 de 2008 e garante que famílias com rendas de até 3 salários mínimos recebam assistência técnica pública e gratuita para a elaboração de projetos, acompanhamento e execução de obras necessárias para a edificação, reforma, ampliação ou até mesmo regularização fundiária de suas moradias. O CAU Brasil e também o CAU-RN estão comprometidos com o avanço da ATIS como política pública para uma moradia digna e vem desenvolvendo atividades práticas, formativas e políticas para a promoção desta lei. Estamos aqui hoje na companhia dos colegas Alessio Dionise e Nilberto Gomes para falar sobre esse assunto na prática. Boa noite a vocês. Foram os ganhadores do último edital do ATIS do CAU-RN, o edital de 2021, não é isso? Com esse projeto belíssimo que é o Mãe Luísa Acessível. Eu gostaria que vocês falassem para a gente, primeiramente, o que é participar, desse projeto ATIS e como surgiu essa ideia do projeto Mãe Luísa Acessível. Uma boa noite. Boa noite a vocês todos aqui presentes e que nos assistem. Alessio, pode começar. Boa noite a todos, boa noite, Lília. É um prazer participar com vocês e falar um pouco sobre assistência técnica e sobre o nosso projeto Mãe Luísa Acessível. O projeto Mãe Luísa Acessível começou por duas iniciativas distintas que resolveram somar esforços, Nilberto e eu. Eu presto serviço para o Espaço Solidário, que é o Lar de Idosos em Mãe Luísa, que é uma instituição que pertence ao Centro Sociopastoral Nossa Senhora da Conceição. E o Dr. Ion e a sua esposa, eles nos chamaram, eu e a arquiteta Tatiane Moraes, para fazer um projeto de adaptação à acessibilidade para o espaço. E durante o projeto, e com as conversas com a equipe do Espaço Solidário, surgiu um assunto justamente de que o Espaço Solidário recebe não só os idosos que têm a longa permanência no local, mas também os diaristas. E que toda adaptação que é feita no local para atender a acessibilidade, ela não existia na casa dessas pessoas que são os diaristas, Então eles retornariam para suas casas e não teriam, digamos, um banheiro acessível, um acesso acessível às suas edificações. E daí veio essa ideia de que se trabalhar com assistência técnica direcionada para pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, exatamente. E aí você soma também a experiência de Nilberto, nesse sentido. E a ideia de trabalhar no bairro Mãe Luísa, então, surgiu dessa sua experiência anterior, desse contato que você já tinha com a comunidade, é isso? Então, sim, eu trabalhava de forma mais isolada e centralizada no Espaço Solidário e, ao mesmo tempo, o Nilberto tinha começado um trabalho voluntário em Mãe Luísa. Foi quando ele me contatou para montarmos junto essa proposta para o edital do CAU Rio Grande do Norte, E, então, o Nilberto tinha essa experiência mais ligada ao voluntariado, também associada ao centro sócio, e eu estava trabalhando de forma mais isolada no lar de idosos, E Nilberto veio com essa ideia de unirmos esforços para trabalharmos em conjunto. Realmente foi uma confluência de acontecimentos muito feliz, porque eu tinha iniciado esse trabalho voluntário de assistência técnica em Mãe Luísa e conversado com o Centro Sociopastoral. O Centro Sociopastoral tinha abraçado a ideia e eu fui atrás de parceiros. Aí foi quando encontrei Alessio, que já estava trabalhando lá, convidei outros colegas e colegas que rapidamente aderiram ao projeto. União de esforços, parcerias. União de esforços. Aí, então, nesse meio tempo, quando essas coisas estavam se organizando, se encaixando, o CAU-RN lançou o edital. Então, aquilo que era uma coisa embrionária e teórica, um trabalho bem inicial, ganhou uma amplitude
muito maior e pôde ser viabilizada pelo edital do CAL. Vocês já conheciam algum outro edital do ATIS local, né? Não é o primeiro edital do ATIS, esse 2021, nós tivemos outros editais já contemplados e a nível de Brasil também a gente tem vários outros em outros estados. Vocês têm conhecimento de outros trabalhos também? Sim, eu já conhecia o daqui, né, o trabalho de regularização fundiária que foi feito e acompanhava, assim, mesmo à distância, os trabalhos que são feitos em outros estados, né, estados vizinhos, os estados no Sudeste e tal. E acabou inspirando vocês a montar esse programa, né, o projeto Mãe Luísa Acessível. Mas fale um pouquinho aí, eu sei que vocês trouxeram acessibilidade para 10 residências, né? Como é que são as características desse projeto, né? O que é que ele buscava, acima de tudo, com essa acessibilidade? Olha, assim, a primeira coisa, como a própria lei pretende, né, é fazer as melhorias habitacionais. Essas melhorias, a lei prevê também, enfim, que tem que ser prestadas às populações, assim, as habitações de interesse social e com renda de até 3 salários mínimos. O recorte que nós fizemos, né, é bem original, quase diria talvez até inédito aqui no Brasil, de atender as pessoas, as famílias que têm pessoas com deficiência, foi assim o que nos fez ganhar o edital e ser abraçados por toda a comunidade, pelo Centro Sociopastoral, porque realmente você escolher dentro daquela população que já é necessitada uma fração que ainda que enfrenta maiores dificuldades, né? Porque a questão da acessibilidade não está só no interior da casa, está fora da casa também. Aqui a gente está falando da acessibilidade física, mas no momento que a gente faz esse trabalho, a gente está resgatando uma família, uma pessoa, incluindo essa pessoa na sociedade, né? Na cidade, digamos assim. Trazer bem-estar dentro da sua própria residência. Exatamente. Né, também? Muito bem. E esse projeto, ele contemplou 10 residências, né? Como é que foi feita a escolha dessas 10 residências, né? O que vocês trouxeram de melhorias? As melhorias eram como? Era mais no acesso, né? Nos banheiros? Como é que acontecia, assim, na prática, a elaboração dos projetos? Eu vou iniciar a resposta, depois a Alessia completa. Assim, pela primeira parte, né, a seleção, como é que nós encontramos essas famílias? Nós entramos em contato, lógico, nós já estávamos em contato com o Centro Sociopastoral, que conhece muito bem a comunidade e poderia facilmente identificar essas famílias que têm pessoas com deficiência, né? Então, por meio do Centro Sociopastoral, nós fomos levados a essas famílias, né, visitamos várias famílias para poder fazer uma primeira seleção, enfim, fazer um primeiro diagnóstico de precariedade da casa, da condição de mobilidade dessa pessoa, né, a condição, enfim, o estado da família em geral. E aí, a partir daí, é que a gente passou para a parte de projetos. E isso tudo, né, tentando encaixar também, claro, dentro do orçamento que vocês tinham. Sim, sem dúvida. Esse foi, inclusive, um dos maiores desafios, né? Porque nós tínhamos nós propusemos a fazer 10 reformas, né? Com um orçamento que contemplava não só o projeto, mas também a execução da obra. Então foi feita toda uma ginástica para conseguir atender esse limite, né, estabelecido pelo edital e ainda assim não deixar nenhuma família sem que fosse executada a obra. Desamparada. Né? Exatamente. E quando nós começamos o projeto, a gente não sabia exatamente qual seria o cenário de atuação exatamente na acessibilidade que nós íamos encontrar. Então, acontece que ao longo do processo nós nos deparamos que o banheiro era uma das maiores necessidades para as famílias, né? Então, dentro dessas 10 casas que foram reformadas, a maior parte delas receberam melhorias no banheiro, como instalação de equipamentos para auxiliar a acessibilidade, como, por exemplo, barras, um melhor dimensionamento das louças sanitárias para que o morador pudesse entrar com uma cadeira de rodas ou uma cadeira de banho dentro do banheiro, aumentar o vão da porta. Mas não foi só isso, nós também fizemos, por exemplo, rampas de acesso a habitações. Em Mãe Luísa, assim como em inúmeros lugares em que a ocupação se dá em encosta, é muito comum você encontrar desnível entre a cota da calçada e a cota da soleira da casa, que é a cota de acesso, né? Então, em uma das casas, por exemplo, nós fizemos um conjunto de rampas para que a moradora pudesse entrar e sair de casa.
que ela já não conseguia fazer isso por conta do seu estado físico. Imagina. E aí a rampa trouxe esse ganho para a família como um todo, né? Nós também fizemos, por exemplo, adequações de algumas cozinhas também que foram junto com digamos assim, junto com esse pacote, né, de reforma do banheiro. Algumas casas também foram contempladas com reformas em cozinha, construção de telhados. Mas, de maneira geral, o banheiro foi o espaço em que nós acabamos intervindo mais nas habitações. Eu fiz visitas lá, né? Conheço de perto, né, o projeto de vocês, também com relação à questão da salubridade, né? Isso, também vocês que colocaram também janelas maiores, ambientes, inclusive que não tinham janelas, né? Vocês promoveram essa salubridade também, que traz também, né, o bem-estar, né? A luz dentro do ambiente faz bem também para essas pessoas, que a maioria delas acaba convivendo mais só no ambiente interno residencial também, né? Exato. É interessante pontuar isso, porque as melhorias não foram só voltadas exclusivamente para a acessibilidade. A visão foi um pouquinho mais ampla, né? De melhorar as condições de habitabilidade daquela casa, de salubridade, como você bem colocou. Um outro diferencial que eu vi, né, no projeto de vocês, que a gente vê muitos projetos que eles trazem só a parte técnica da projetação, né? Então, acaba sendo aquele sonho, né, que eles veem ali feito pelo arquiteto, né, por aquela equipe no papel, mas vocês conseguiram chegar até a construção final, entregar, né, aquele sonho materializado, digamos assim. E mais do que isso, vocês contaram, não é, com a participação da mão de obra local, não foi isso? Eu fiquei sabendo que tanto o pessoal, grande parte, né, dos trabalhadores das obras e também até do material, né, que foi adquirido, foi lá do próprio bairro, né? Como é que aconteceu isso? Como foi a repercussão? Acho que um ponto muito positivo também, né? Traz emprego também, né? Traz renda, né, lá para a própria comunidade, além desses benefícios que são objetivos do projeto. Foi uma das condicionantes que nós colocamos para os construtores, né? Num determinado momento do processo, nós fizemos visitas com os construtores, as várias casas, né, as futuras, para conhecer o local das obras, e nós colocamos essa condicionante, né, de que eles usassem, dentro da medida do possível, tentassem contratar a mão de obra local e também que comprassem insumos e materiais para as obras no comércio local, porque isso amplia o impacto da intervenção, né? Nós estamos falando aqui de ATIs, de assistência técnica e tal, mas esse processo, essa intervenção, essa ação de ATIs, ela tem um viés social muito grande, enorme. Pois é. E eu fiquei sabendo também que o projeto de vocês, né, também participou da seleção anual do CalBR, né? O ano passado, 2021, o CalBR também lançou a nível nacional um programa, né, de ATIs também. E aí vocês participaram, né? Foram poucos, né, selecionados a nível de Brasil e foram contemplados também, né? Como é esse projeto nacional? Já iniciou, né? Tem algum diferencial do projeto que vocês executaram aqui, né, no RN, lá em Mãe Luísa, com a verba aqui do CalRN? Fale um pouquinho pra gente aí das características dessa empreitada nova aí. Bom, esse projeto ele foi escolhido entre os 6 melhores projetos de assistência técnica do país, dentre um cenário de 44 propostas, se salvo engano, e o que mostra a importância do projeto para a sociedade, né? Com esse viés da acessibilidade. O edital do CAL Brasil ele se difere um pouco do edital aqui do CAL regional, porque ele se destina mais ao projeto e não à execução. E a nossa proposta ela segue a mesma linha do que foi apresentado no edital do CAL RN, mas com a ampliação de famílias atendidas. Então nós nos propusemos a atender até 20 famílias, ou seja, nós dobramos o número de famílias. E já está garantido o valor para a execução dos projetos. E esse é o momento que nós nos encontramos no momento, né, que é a fase de identificar quais são essas famílias que vão participar e vão ser beneficiadas por esse projeto. E aí entraria depois, posteriormente, uma segunda etapa, que é a etapa da obra, né, que ela será viabilizada através de emenda parlamentar, que ainda está nesse trâmite de conseguir os recursos para que, de fato, sejam executadas as obras e não se limite apenas ao projeto.
Muito interessante, né? Vocês vão voltar aqui para falar também dessa experiência, certamente. Nilberto, trabalhar com ATIS, né? Trabalhar com habitação de interesse social, né? A gente, nós, né, arquitetos, nós nos sentimos valorizados como profissionais. A gente vê a arquitetura, né, transformando vidas, né? E eu tenho certeza, já vi vários depoimentos de escritórios, de profissionais que trabalham nessa linha e sempre tem aquela história, né, que marca dentro daquele momento que vocês tiveram lá na comunidade, né? Daqueles momentos, né? São vários momentos que aconteceram, desde de estudar as famílias, de ver a viabilidade, de tentar esticar ali aquela verba que você tem, né? Para conseguir trazer um benefício a mais para aquela família. Que história aí você colocaria aqui, né? Para quem está assistindo a gente, como uma história realmente que foi marcante desse projeto de Mãe Luísa inicial? Eu elegeria assim, vários marcos assim, né, nessa trajetória. Primeiro, aquele que a gente tem uma certa proximidade com essa precariedade, com esses bairros populares, mas quando você mergulha nessa comunidade, aí você vê com uma profundidade que você não via anteriormente a condição em que se encontram essas famílias, né? Aí você vai tendo contato com essas pessoas e você vai vendo que o trabalho do arquiteto ultrapassa esse campo técnico, exatamente, né? Essa atuação técnica. Você tem uma atuação com viés assim, social enorme, né? Você está mostrando àquela população que ela tem direitos, que ela tem direito a uma moradia digna, que ela tem direito à cidade, a ter perto da sua casa equipamentos, ter calçada, ter ponto de ônibus, ter área verde, etc. Então, é um trabalho de educação. Um trabalho de educação e de resgate de cidadania, né? Que é muito compensador, nos recompensa muito, né? Fazer isso. Agora, pontuar alguma das histórias, assim, eu gostaria assim, de ressaltar. Só para exemplificar a precariedade dessas habitações, uma das habitações que nós atuamos era uma casa que tem, na verdade, né, apenas 1,80 m de largura. Para você ver como essa situação, a situação dessa família é precária, né? Mas eu queria pontuar mesmo assim que uma coisa que a gente leva disso aí é aprofundar a sua consciência do trabalho, da importância do trabalho do arquiteto, da importância social desse trabalho. Toda profissão tem a sua importância, desempenha o seu papel dentro da sociedade, mas nós temos uma grande contribuição a dar com isso aí. Com certeza. Alessio, e você, assim, pelo que você relatou no início, seu escritório já trabalha, né, dentro dessas comunidades, né, já tem esse trabalho mais, um histórico desse trabalho. Como foi trabalhar com o ATIS, né, dentro desse edital do KRN e dessa segunda, né, edital que vocês estão iniciando agora, do edital do CalBR? É uma forma de atuação de arquiteto que é bastante assim, que ela se difere um pouco da atuação tradicional do arquiteto, né? Não só porque você atua em pessoas que tradicionalmente não têm acesso ao projeto, ao serviço de um arquiteto, mas também porque elas têm demandas que são reais e urgentes muito maiores do que a sociedade de modo geral. Eu já trabalhei no passado com comunidades, mas não com esse viés da assistência técnica, era mais ligado à urbanização, regularização fundiária, de projetos maiores, não assim nessa escala de atuação mais próxima, né? E esse é outro ponto, outra característica da assistência técnica, de se trabalhar de forma muito próxima às famílias, como o Nilberto mesmo ressaltou. Então se estabelece esse vínculo, né, essa relação de proximidade com a família, não só no projeto, em toda a discussão que é feita, né, para viabilizar a obra e ao longo do processo, né, de edificação e de reforma da sua residência. E é um resultado que a gente consegue ver muito, assim, muito... É muito gratificante ver esse resultado, porque as famílias elas estabelecem esse vínculo com o arquiteto e justamente por não ter essa possibilidade de acesso ao serviço de arquitetura, isso marca, tem um poder muito transformador, não só na pessoa que é atendida pelo projeto, né, que nós temos, assim, o cadastro é feito pela pessoa beneficiária, mas a família inteira, de modo geral, acaba se beneficiando daquele espaço. Porque se a gente imaginar que boa parte das edificações de Mãe Luísa
contam com apenas um banheiro e que esse banheiro que foi reformado para atender um deficiente, ele na verdade atende a família toda, né? E era um banheiro que não tinha, digamos, revestimento, ele não tinha toda a sua infraestrutura hidrossanitária, sem louça, muitas vezes sem lavatório dentro do banheiro, sem o chuveiro, sem o sistema até de destinar os resíduos, né, para a rede pública. Então o resultado ele é um resultado assim que realmente marca a gente, né? Diferente de outras formas de atuação. Só para exemplificar, agora nós começamos o projeto do CalBR e vez ou outra nós passamos assim em frente às habitações que já foram reformadas, né? E sempre tem, quando tem alguém na frente da habitação, sempre quando tem alguém na frente da habitação, nos agradece, nos cumprimenta, assim, a gente vê que cria esse vínculo com a comunidade, né? Foi um marco na vida de todos eles e da comunidade, Sim, com certeza, certamente. E dentro da sua pergunta tem uma pergunta implícita que é o campo de atuação do arquiteto, né? Então, para as pessoas, para os arquitetos, para os colegas que não têm contato com assistência técnica e para os alunos, assim, de uma maneira geral, é um campo vastíssimo de atuação, riquíssimo, e eu perguntaria assim, qual dessas oportunidades de trabalho tem 45 milhões de obras ou de melhorias para serem feitas, né? Esse é o número de habitações precárias no Brasil. Pois então, fica a dica aí já para o pessoal, né, que está assistindo a gente, às vezes arquitetos que se formaram há pouco tempo, né, ou ainda estudantes que querem atuar nessa área. Talvez, né, um caminho a iniciar seja através desses editais, né? E daí você vai se especializando, vai buscando, vai procurando, né, enveredar também por prefeituras, né? E aí buscando, que a gente sabe que o ATIS, né, ele só funciona, né, em parceria com o poder público. E ajuda também a quebrar esse estigma de que arquiteto só trabalha para a classe abastada, né? Pois é, me digam uma coisa, vocês trabalham, são parcerias, né? São escritórios diversos aí, mas vocês juntos aí já têm outros projetos ligados também à assistência técnica, ou alguns outros projetos em vista? Assim, eu tenho assim me aproximado cada vez mais lá da comunidade de Mãe Luísa, e a Alessio trabalha lá com o Espaço Solidário, né? E eu estou tentando agora iniciar um outro trabalho, já iniciei um outro trabalho que tem um pouco de assistência técnica, que é a intervenção que a gente pretende fazer num espaço que tem em Mãe Luísa, que eles chamam Largo do Samba, que é onde acontecem algumas manifestações culturais das escolas de samba do bairro. Eles utilizam a rua para várias outras coisas, né? Então a gente está tentando, enfim, dar uma melhorada nesse espaço e vai, enfim, espingar, digamos assim, sobre as habitações do entorno. Mas Mãe Luísa tem várias oportunidades de trabalho, assim, de intervenções, inclusive já postas pelo próprio Centro Sociopastoral, né? A Rua Verde, que teve origem, a ideia teve origem no projeto de Herzog e de Meuron, que fizeram a Arena do Morro. Então, assim, como o abandono das instituições públicas é a regra, esses projetos levam muito tempo para sair do papel. Precisa de articulação junto com o poder público, que foi um dos objetivos, era e continua sendo um dos objetivos da nossa atuação. Não é só essa atuação técnica, né? Nós precisamos levar essas pessoas que precisam dessa assistência até as portas do poder público, para fazer essa articulação com o poder público, para poder conseguir verbas e fazer com que o olhar dessas instituições cheguem até esses bairros populares, né? É um trabalho mesmo político, social, também, mesmo de reivindicação de direitos, né? E a gente tem um sonho também de que futuramente o Mãe Luísa Acessível se torne Natal inclusivo. Então a gente, durante o projeto, surgiu essa ideia, né, entre nós, entre a equipe, na verdade, que não se restringe somente a nós dois, que inclusive é uma equipe multidisciplinar, né, conta com engenheiros e outros profissionais, de que esse mesmo modelo de aplicação em Mãe Luísa pudesse ser replicado em outras comunidades que tivessem necessidades como tem, né, que a gente sabe que tem como Mãe Luísa.
Então, essa vontade, ela existe, né? Agora a gente vai estudar como vai viabilizar isso, Mãe né? Luísa Acessível é uma sementinha apenas, Exato. né? De um projeto maior que pode até servir de exemplo para outros estados também, para os municípios locais também, certamente servirá de modelo, né? E qual é a mudança do acessível para o inclusivo, né? Porque o inclusivo, ele abrange a população como um todo, né? A gente vai atender as pessoas que têm necessidades, enfim, de locomoção, enfim, deficiências, mas também vai atender aos casos de precariedades habitacionais. Isso tudo inclui você. Inclui o urbano também, inclui o urbano e inclui as pessoas, sobretudo. É o olhar sobre as pessoas que estão ali, né? Então, essa inclusão é ampla, geral e restrita, digamos assim. Colegas, o CAU-RN agradece a presença de vocês e eu deixo o espaço aqui para vocês fazerem o fechamento aí para quem está assistindo o nosso Entre Linhas. Eu queria só agradecer aqui, a Alessia já agradeceu lá no início, eu quero agradecer agora no final a oportunidade, parabenizar o CAU-RN pela iniciativa, né? E assim, pela atenção que tem com essa questão da habitação precária. E espero voltar em breve com os resultados dessa segunda fase aí. E agradecer também, além do próprio CAU, né, toda essa parceria que foi feita ao longo do nosso projeto. Agradecer também a todos que se envolveram no projeto ao longo do processo, né, as pessoas que fizeram doação de material construtivo, pessoas que doaram seu tempo como por exemplo os estagiários, né, o coletivo da UniRN, as agentes de saúde que participaram também ativamente na seleção das famílias e no acompanhamento do projeto, o próprio Centro Sociopastoral, né, que é a instituição que nos representa frente aos editais do CAU, e realmente esperamos aqui em breve apresentar novos resultados para vocês. Estamos aqui de portas abertas. Muito obrigado mais uma vez. E vocês que estão aí assistindo o nosso Entre Linhas de hoje, quiser saber mais detalhes sobre a ATIS, o CAU-BR lançou um site exclusivo sobre esse tema. O site é o www.caubr/moradia digna. Lá tem muitas informações sobre o que é a lei, sobre o que já foi realizado nos estados e principalmente uma aba com todos os detalhes de como obter e participar da assistência, sendo profissional arquiteto, cidadão e até mesmo poder público. Acesse! E eu conto com vocês aí ligados no TV CAU-RN no nosso próximo episódio do Entre Linhas. Até mais!